R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Para participar aqui do programa, ele fala ao vivo conosco da redação da Globo em São Paulo. Olha só o doutor André Hernan como vem para o programa de hoje. Tudo bem, Xará? Hoje é sexta-feira, né? Tem que melhorar um pouquinho. Se bem que todo dia, para entrar no Seleção, eu sempre me arrumo, né? Não é tipo ficar... Até quando eu estou em casa entrando lá no Skype, também me arrumo. Então, o Seleção é praticamente assim um evento para mim. A minha referência fashion aqui no Sport TV é o grafite. Está aprovado o visual do André Hernan, Grafa? Muito aprovado, André, tá bem apresentável. Gosto não se discute. Xará, e aí, o que você nos conta de que tem reforço chegando em São Paulo aí para o futebol paulista, hein? O que você nos conta? Depois de 7 meses, André, o torcedor do Corinthians ficou esperando desde o início da temporada, né? Uma temporada que começou já quase 3 meses depois de 2021, mas o Corinthians, a gente sabe, né? Disputando pouco e tendo que pagar muito, né? Disputando poucos campeonatos, chegando em poucos campeonatos, mas tendo que pagar muito. Então, é por isso que o Corinthians não demorou tanto para anunciar um reforço, né? O Juliano, depois de 7 meses, 31 anos, é um jogador que assinou um contrato até 2023, final de 2023. É um grande esforço de vários lados, né? Para deixar bem claro isso para o torcedor. Esforço do lado do presidente Duílio Monteiro Alves, que limpou a folha salarial do Corinthians, dispensando alguns jogadores que tinham uma equação ali muito grande na questão da folha salarial do Corinthians. Fala muito, né? O Duílio Monteiro Alves fala muito em responsabilidade nesse momento, vinha falando desde o início do mandato dele. Então esse foi o primeiro esforço, né? Claro, o Corinthians tendo essa possibilidade no caixa. A segunda, o staff, né? Quem está no entorno do Juliano, quem participou da operação, sabia que tinha outras propostas, como o Internacional, como o Grêmio, de repente até financeiramente melhores para quem está nessa operação, mas aí, claro, ajudando o Corinthians muito pela vontade do jogador, né? E a palavra final do jogador, sem dúvida nenhuma, é o Juliano, que escolheu vestir a camisa do Corinthians. Então é um reforço que o Silvinho, também quando trabalhava com o Tite, quando era auxiliar no Corinthians, o Tite sempre ficou de olho no jogador, sempre quis contar com o Juliano, já não é a primeira vez que o Corinthians faz contato com o Juliano, e o Silvinho, sem dúvida nenhuma, na época de assistente do Tite, também falava muito bem na comissão técnica desse jogador, que chega num momento crítico do Corinthians nessa posição, né, André? Vai chegar para vestir a camisa titular e jogar, mas ainda não tem data a estreia dele, não tem data nem a apresentação dele, viu, André? Mas chega e a torcida está muito contente. Antes de debater a possibilidade de utilização no Juliano no Corinthians, Xará, o torcedor corintiano estava muito empolgado com a possibilidade do Renato Augusto. A vinda do Juliano anula a negociação com o Renato Augusto ou é possível ter os dois? Não, a ideia da diretoria do Corinthians é ter os dois. Não vai inviabilizar o Juliano, a contratação do Juliano não inviabiliza a chegada do Renato Augusto. A questão toda, e o Corinthians não fala muito, tem muita cautela para falar do Renato Augusto, porque eu ouvi hoje de um dirigente, agora há pouco assim que eu conversei pelo telefone, dirigente importante do Corinthians, me disse o seguinte, imagina o Renato Augusto rescindindo o contrato com o clube chinês. Não sabe se o clube, de repente, não vai querer pagar aquilo que o Renato merece receber na rescisão, aquilo que está no acordo. A gente não sabe como é que o Renato Augusto vai conseguir e quando vai conseguir essa liberação. É muito difícil você conseguir uma rescisão na China. Então, por isso o Corinthians, até para o torcedor não criar essa expectativa, porque trata-se de um ídolo, fala muito em cautela, em tranquilidade. Mas há vontade muito grande, o Corinthians tem sim interesse em trazer de volta o Renato Augusto. O Renato Augusto é outro jogador que quer jogar no Corinthians, né? O Corinthians, com essa dificuldade financeira, conta muito com o Juliano, que teve vontade de assinar com o Corinthians, e o Renato Augusto, que quer voltar ao Brasil e jogar no Corinthians. Mas é uma situação que vai se desenrolar nos próximos dias e com um final feliz para o torcedor do Corinthians. Isso eu posso trazer com muita tranquilidade, porque já há um acerto. A questão toda é rescindir o contrato com a China. Então vamos falar de quem já está aqui, que é o Juliano, quem já foi confirmado. O André Hernan
chegou e falou assim, vai chegar e será titular. Você concorda, Paulo Vinícius Coelho? Eu te pergunto, será titular exatamente aonde, na maneira como o Silvinho escala o Corinthians, PVC? O Juliano, eu tenho dúvida se ele vai chegar a ser titular. Ele é um jogador de 31 anos, ele tem idade para voltar a jogar bem. No Istambul, temporada passada, ele jogou 23 partidas do Campeonato Turco, sendo 10 como titular, 13 como reserva. Na temporada foram 25 jogos ao todo, sendo 10 como titular. Ele fez 2 gols e deu um passe para gol. É um jogador que jogou 14 vezes na seleção brasileira, mas que não vem com uma sequência de jogos. Não joga desde 25 de abril. Na temporada do Campeonato Turco, ele fez 4 jogos, 90 minutos. Então eu não sei se ele chega para ser titular. Eu entendo que ele pode jogar, o Corinthians jogando num 4-1, a gente desenhou de manhã, né? Ele pode jogar em melhor ou pior função em 3 lugares. Aberto pela direita na função do Mosquito, como ele começou a carreira. Não, ele não é ponta como o Mosquito. Ele não vai dar profundidade nem a velocidade do Mosquito. Então eu acredito mais nele como 8, ali na função que hoje joga o Gabriel. Aí ele joga na função dele. Ou na função do Vitinho, um pouquinho mais para a esquerda. Pode jogar, investe o Gabriel. Ele pode jogar nessas 3 posições. Até pode jogar na do Matheus Vital, mas ele não vai te dar profundidade mais que ele deu no Internacional lá no passado. O Juliano foi artilheiro da campanha do Internacional na campanha do título da Libertadores de 2010. Era reserva daquele time e foi o jogador que mais fez gols. Mas isso faz 11 anos. Então, tomara que dê muito resultado. Mas o que ele fez no Istambul Basaksehir recentemente não faz a gente imaginar que chegou o reforço do Corinthians que a torcida esperou nos últimos 7 meses. E que fase do Luan, hein? Virou tanto um jogador qualquer que nem no campinho do Seleção o Luan apareceu ali como uma opção do Silvio. Que fase do Luan, hein? Exatamente. Ô, Grafa, e você vê com otimismo, com pessimismo, com cautela, como você encara a chegada do Juliano? Ô, Rizek, primeiro lado do torcedor, né? O torcedor, quando vê o Corinthians ganhar na briga de contratações com os outros grandes clubes do futebol brasileiro, o torcedor já começa a ter esperança que o Corinthians vai começar a melhorar. E o retorno técnico, sem dúvida, eu acho que vai acrescentar bastante. O PVC colocou aí o Campinho. Eu acho que ele jogando pelos lados ali, mas caindo por dentro, sendo como meia esquerda ali e tendo aquela infiltração, como ele se destacou na última vez que ele atuou no Brasil, vindo de trás, sendo artilheiro, eu acho que ele pode render muito para a equipe corintiana. E você, Mansur? Bom, pela parte técnica, uma coisa, o PVC, para mim, eu concordo com tudo que o PVC colocou sobre a questão de onde ele se encaixa no time. Eu acho que é muito natural você imaginá-lo à frente, em uma das 2 posições à frente do Cantilho, que é justamente onde o Corinthians vai precisando ganhar um pouco mais de capacidade de criação, de qualidade técnica, para tentar alimentar o ataque, ainda que o Juliano não vá ser esse homem, como disse o PVC, de profundidade. Mas aos poucos o Silvinho vem tentando fazer com que os seus meias apareçam um pouco mais na área, especialmente num time que aciona muito o lado direito do campo. Por isso que eu acho que seria menos provável vê-lo pela direita, porque é onde o Corinthians tem conseguido ter um pouco mais de agressividade com o Mosquito, né? Eu acho que tecnicamente é isso. Acho que é um jogador que acrescenta. A questão do número de jogos é importante. Antes do Istambul, foram 2 temporadas de Arábia Saudita, num mercado em que naturalmente se joga, e foi o caso do Juliano, em 2 anos, você faz o número de partidas que o calendário do Brasil, por vezes, reserva a você em uma única temporada. Isso também é uma diferença, e a gente vive um ano especialmente exigente nesse aspecto. Agora, é óbvio que você olhar para o Juliano nesse Corinthians de hoje, você olha como um reforço. Agora, eu acho que a gente tem por obrigação sempre fazer algumas ressalvas aqui, porque a gente está falando com o torcedor. É natural o torcedor se animar, mas a gente, por vezes, tem que ser o chato. Preciso ficar muito atento às próximas demonstrações financeiras do Corinthians. Foi aberto espaço em folha? Foi. Isso basta? Não. Todas as análises que foram feitas do último balanço do Corinthians mostram uma situação próxima do caos. O Corinthians chegou a 983 milhões de reais de dívida, sendo que desse valor, 580 milhões com vencimento em até 1 ano.
Ou seja, simplesmente limpar a folha de pagamento e enxertar outro jogador, que obviamente pode não vir por um preço astronômico, pode não ter tido custo de liberação, mas é preciso ficar atento para ver se o desempenho técnico do time ao longo desse início de temporada e as pressões por um desempenho técnico num clube do tamanho do Corinthians não vão conduzir o clube a novas ações para as quais o Corinthians nesse momento não está preparado. Você tem informações dos impactos financeiros da contratação do Juliano, Xará? O que eu posso garantir, eu conversei hoje de manhã com dirigentes importantes do Corinthians, é que assim, a contratação do Juliano foi 100% caixa do Corinthians, não tem dinheiro de investidor. Evidentemente, no entorno do Juliano, deu aquela força para o Corinthians poder fazer o negócio. Aquela força, mas eu não digo de colocar dinheiro, de ajudar o jogador a escolher onde ele quer jogar. Ele tinha outras propostas, tinha um Internacional. O Tyson queria que ele jogasse lá, é grande amigo do Juliano. O Grêmio também, que ele tem identificação, Felipão, precisa de um jogador nessa posição, está querendo um jogador nessa posição. Então, o entorno do Juliano caminhou em conjunto com o Corinthians para que ele chegasse a esse denominador. Mas o caixa, o dinheiro usado para a contratação do Juliano, 100% do Corinthians. O Corinthians quitou os salários, né? Estavam atrasados, né? Os salários do elenco principal. Ainda tem algumas dívidas na base. E o Duílio, que vem recebendo muitas críticas, até pelo fato de ficar 7 meses sem contratar um jogador, recebe uma pressão diária no WhatsApp de conselheiros, de pessoas ali do Parque São Jorge, tá tendo que se equilibrar, né? Tá tendo que pisar em ovos. Soube até que o Duílio nem tá saindo muito para jantar, agora com liberação de restaurantes nos horários, não tá nem saindo com a família, porque tá fazendo um trabalho que é um trabalho muito difícil de restabelecer a questão financeira do Corinthians. E tá longe de ser algo saudável, né? O Corinthians abriu mão... Essa limpa que se refere o Mansur no elenco, o Corinthians não ficou com o Gemerson, emprestou o Bruno Mendes, não comprou o Otero e o Ramiro, Casares já no ano passado, né? E o Ramiro, na temporada passada, não renovou com ele. E o Ramiro, foram os 4 jogadores dessa temporada com quem ele não ficou. Eu também não... Eu tô no PVC Team aqui, do lado do comentário do PVC. Eu vejo assim, ó... Renato Augusto acho que é uma grande contratação. Pela história dele no clube, pelo tamanho do jogador que é, ainda que ele não esteja em atividade, acho que o Renato Augusto tem um tamanho no futebol que dá para ficar animado com a vinda dele. E o Juliano, eu vejo com uma certa ressalva por aquilo que ele fez ou não fez na Turquia. E como é exatamente a mesma posição do Luan, eu acho que o Corinthians nessa posição só pode dar tiro certeiro. Ele não pode se dar o luxo de trazer uma dúvida. Porque ele pode ficar com 2 jogadores caros, de nome, e que talvez não joguem. Luan e Juliano, ao menos no primeiro momento. Então vejo também como uma contratação de risco, por ser a mesma posição do Luan e na qual eu vejo o Corinthians tendo que dar um tiro certeiro e não um tiro duvidoso, como parece ser esse pelo desempenho que o Juliano vem tendo nos últimos anos. O Corinthians precisa ter reforços e não contratações. A pergunta é se ele vai ser reforço. Eu não sei mesmo. Eu tô colocando em dúvida, né? Eu realmente não sei qual é o potencial do Juliano de, nesse momento, chegar e jogar, porque, pelos números que o PVC trouxe da Turquia, eles não são animadores. Para fechar o assunto, Mansur, algo mais? Não, é só uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta até o Hernan, pedir desculpa a ele se eu coloco ele em alguma situação que tá aqui pra isso, cara. Desculpa, não, ele tá aqui pra isso mesmo, Mansur. Perguntar o que quiser, Mansur. Tá aqui pra isso. Porque eu acho que a gente fala muito em reforços para times importantes do Brasil. Eu acho que a situação urgente no futebol brasileiro é cumprimento de obrigações. A gente teve... basta você ver as análises feitas pelo Rodrigo Capello no GE, a gente tem situações absurdas. O futebol brasileiro viveu clubes fabricando conquistas com elencos artificiais. Isso é uma trapaça, quase. Isso é doping financeiro. Você ter um elenco e não pagar as suas obrigações concorrendo com outros que estão cumprindo obrigações. Isso eu acho muito grave. O último balanço... R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.